é extremamente cruel. Eu falo isso, é extremamente cruel como um ser humano. Você tem que ser um ser humano, não pode esquecer, não esqueça disso. Então, galera, tire uma lição dessa história. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu quero falar para vocês, quero deixar uma mensagem muito importante que talvez modifique a forma de vocês verem a vida. Eu acredito que o fracasso é correção de rota. E os erros, eles nos ensinam algo, sempre. O erro, ele vem sempre para ensinar alguma coisa. Mas você não vai ter o tempo todo desse mundo para poder aprender com os seus próprios erros. Então você precisa, de certa forma, adquirir a habilidade de aprender também com o erro dos outros. Então, aprenda com o erro dos outros e escuta essa história que eu vou contar para vocês agora. Em 2017, eu era apenas um estagiário do setor de imagem, de radiologia, de um hospital aqui da minha cidade. Quando eu entrei no hospital, eu recebi uma ligação para fazer uma entrevista. Eu tinha ficado muito feliz, porque era meu sonho viver da radiologia, né? E quando eu entrei no hospital, eu entrei assim com o sangue nos olhos. Eu sempre quis aprender muito sobre a área, ser um profissional excelente de atuação no que eu me proponho a fazer, né? E quando eu entrei no hospital, eu queria aprender tudo, eu queria demonstrar que eu sabia, eu queria mostrar o meu serviço e mostrar que eu tinha interesse em aprender tudo aquilo, né? Então um técnico subiu um dia, e daí eles tinham contratado esse estagiário para fazer raio-x nos leitos de UTI lá do hospital. E o técnico subiu um dia, me ensinou, é coisa bem simples assim, eu aprendi rápido. E depois disso eu comecei a subir sozinho para fazer esses exames. E daí eu não sabia que o hospital estava passando por algum problema relacionado a esses exames de raio-x nos leitos, né? Eu só queria aprender e mostrar meu trabalho, né? E daí acontece que, sem saber, eu acabei queimando a cara dos técnicos que lá trabalhavam, porque eles não queriam subir fazer raio-x no leito. Eles estavam cansados já da profissão e tudo. E eu subi para fazer raio-x nos leitos lá, eu fazia 30 em questão de uma hora, assim. Uma hora não, umas 3, 4 horas eu fazia 30 raio-x nos leitos. Daí isso acabou queimando a cara dos técnicos que trabalhavam lá, porque o supervisor na época chegou neles e falou: como que um estagiário consegue fazer tudo isso de leito, resolver o problema dos leitos, e vocês que são técnicos já formados não conseguem fazer, não conseguem resolver essa situação? E eles ficaram chateados com isso, obviamente, né? E começaram a dificultar a minha vida lá dentro, porque eles que liberavam os exames que a gente fazia, eles que liberavam esses exames, né? E daí eles começaram a não liberar os exames, começaram a dificultar a minha vida, assim, a ponto de ficar insuportável a convivência lá dentro. Isso já tinha uns passado 2 anos, né? E eu queria muito sair de lá, foi um dos momentos assim na minha vida que eu quase desisti da minha profissão, que eu atuo hoje, né? E desculpa pessoal, aqui é no ao vivo mesmo. E daí eu recebi, depois de 2 anos, eu recebi uma indicação de uma colega de classe para fazer estágio numa outra empresa, que é a empresa que eu trabalho hoje, por coincidência. Eu recebi essa indicação, eu fiquei super feliz na época, porque eu queria sair de lá, porque estava insuportável a situação e várias pessoas querendo fazer com que eu saísse de lá. Então eu fui fazer estágio nessa outra empresa. Nessa empresa eu fiquei como estagiário por mais 1 ano e logo eu me formei e eu fui contratado nessa empresa para exercer a minha profissão. E eu fiquei muito feliz e tudo aquela coisa. Depois que eu já estava contratado, um dos técnicos, 1 ano depois, exatamente 1 ano depois, um dos técnicos que fizeram um inferno na minha vida lá naquele hospital, mas assim,
um inferno mesmo. Ele fez de tudo para que eu saísse de lá. Ele me mandou mensagem no WhatsApp, ele tinha meu número, né? Mandou mensagem perguntando, falando bem assim: William, pelo amor de Deus, me diga para emprego na tua área, na tua empresa aí que você trabalha, porque eu fui demitido do hospital, eu tô desesperado, tenho uma família para sustentar, pelo amor de Deus, me ajuda. E daí, galera, o que eu posso dizer para vocês? Eu, obviamente, eu não devolvi com a mesma moeda, porque de certa forma eu senti um pouco a dor dele, sabe? Eu tive a capacidade que ele não teve, que era justamente de sentir empatia ali, né, por aquela situação. Eu também tinha um filho, né? Eu também estava lutando atrás das minhas coisas, né? Do meu espaço e tudo mais. E eu falei pra ele assim, falei, olha, cara, aqui na empresa que eu trabalho, eles não contratam técnico, eles só contratam tecnólogos. É que na minha profissão, só para vocês entenderem o contexto, tem a formação técnica e tem a formação superior, que é tecnologia, né? Estuda um ano a mais ali e tudo, mas a verdade é que o tecnólogo, ele pode exercer algumas funções em alguns lugares a mais que o técnico não pode exercer. Ou ele não pode, ou a empresa não aceita. E no meu caso ali, minha empresa não aceita técnico, eles só aceitam tecnólogos. Então foi isso que eu falei pra ele. Falei, olha, eu sei que eles não contratam técnicos, só tecnólogos e tal. Mas se eu ficar sabendo de alguma coisa, eu te falo, eu te aviso. Obviamente eu não iria indicar ele nunca para uma vaga, porque em vários momentos ali na atuação dentro do hospital ele se demonstrou ser uma pessoa completamente antiética no trabalho que ele estava desenvolvendo ali. Então, depois eu fiquei pensando nisso, sabe? Que ele foi uma pessoa que me desprezou ali durante muito tempo, ele dificultou minha vida, ele quis que eu saísse de lá, da empresa, simplesmente porque eu estava exercendo minha função. E como se não bastasse isso, 2 anos depois, ele me mandou mais uma mensagem dizendo daí dessa vez que o filho dele estava cursando o curso de tecnólogo e queria que eu indicasse o filho dele fazer estágio lá na empresa onde eu estava trabalhando. Então a primeira lição que fica aqui é: quem apanha não esquece, quem bate esquece. E ele esqueceu de tudo que ele tinha feito por mim, tanto que veio pedir de novo mais uma indicação, né? Eu sei que os filhos são diferentes dos pais, mas a grande verdade é que ali, naquele momento, assim, ele já tinha me sacaneado tanto que eu não tinha mais a pretensão de... Não tinha como eu ajudar ele. Por uma questão de sei lá, de ética, não sei. Mas mesmo assim eu falei, ó, fala pra ele entregar um currículo lá na recepção, que quando eles precisarem eles chamam. E qual que é a lição, galera, que eu quero passar aqui pra vocês de tudo isso? A lição é a seguinte: nunca na sua vida você menospreza alguém, independente de qual é o papel dela, qual é a função, qual é a origem dela, raça, cor, não importa. Você não deve, de forma alguma, menosprezar uma pessoa que está desempenhando sua função. É lógico que a gente sabe que o ser humano, ele tem esse negócio de não gostar de uma pessoa ou não gostar de outra. Então tudo bem, isso aí faz parte da vida. Agora, você menosprezar uma pessoa que inclusive esse cara, ele era até meu amigo lá dentro, mas depois que deu toda aquela problemática lá, foi o momento onde começou a sacanagem da parte dele. E se você que está assistindo, se você assistiu esse vídeo até aqui, repense porque no dia de amanhã pode ser você que esteja precisando. E às vezes a gente não tem essa clareza, a gente pensa que nunca vai precisar de ninguém, porque já está muito bem estabelecido aonde está, mas a verdade é que ele precisou, né? E eu vou deixar mais uma mensagem, que você não deve menosprezar alguém só porque você não sabe o dia de amanhã ou depois, porque eventualmente amanhã ou depois você vai precisar dessa pessoa.
Você não deve menosprezar ninguém, porque você tem que ser um ser humano, você tem que ter empatia pelas pessoas. Tá todo mundo correndo atrás de suas coisas, todo mundo querendo conquistar suas coisas, e você menosprezar uma pessoa porque naquele momento aquela pessoa está numa posição desfavorável, é extremamente cruel. Eu falo isso, é extremamente cruel como um ser humano. Você tem que ser um ser humano, não pode esquecer, não esqueça disso. Então, galera, tire uma lição dessa história. Vocês têm a capacidade de serem cada dia melhores. Se existe uma pessoa no seu trabalho ou em qualquer lugar que seja que você, por algum momento, você se recordou que você menosprezou aquela pessoa, você tem tempo de reverter essa situação, você tem tempo de eventualmente ajudar aquela pessoa, de eventualmente ser uma pessoa diferente e melhorar como ser humano. Isso daí é uma mensagem que eu quero deixar. Eu não me senti vingado, muito pelo contrário, eu fiquei até chateado na época por ter acontecido isso, porque de fato é uma situação que depois eu fiquei pensando, pô, quando eu entrei lá ele era super legal comigo, não só ele, como as outras pessoas também, que depois viraram a cara pra mim e começaram a me sacanear profissionalmente. E lá foi assim, meio que geral, assim, meio que várias pessoas fizeram isso. Mas o hospital falou pra eles que eles não iam mandar um estagiário embora, que estava resolvendo um problema. Então eles viram uma saída de fazer com que eu pedisse para sair. E o universo ouviu, né? Eu recebi uma indicação de outro estágio que pagava inclusive mais até, né? E essa empresa teve a capacidade hoje em dia de reconhecer o meu talento ali e acabou me contratando e eu tô lá trabalhando até hoje. E a outra mensagem que fica aqui também, galera, é a seguinte: se você estiver passando por uma situação como essa, uma situação difícil como essa, que eu passei na pele, eu sei exatamente como é uma situação difícil. Tenha na sua cabeça que isso também é temporário. Que essa situação ela não vai se perpetuar na sua vida. Tenha isso em mente. Pensa que é temporário. Sempre penso, eu gosto de pensar nisso. Quando as coisas estão meio difíceis, pra mim, eu costumo pensar dessa forma, que as coisas são sempre temporárias. E a lição que eu queria deixar pra vocês é essa. Eu espero que vocês aprendam também com o erro dessa outra pessoa. Tô muito feliz de ter feito esse vídeo, de ter falado, de ter aberto meu coração aqui pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desenvolvimento pessoal e tudo mais, clica no botão de inscrever-se. Coloca nos comentários aqui se você já passou por uma situação como essa, como foi a sua experiência. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!